Capítulo 6, por favor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Versículo 2. Ninguém estou ouvindo não, irmãos. 6 e desculpe, irmão. 6 e versículo 2. Vamos lá? Assim faremos, se Deus o permitir. Amém. Versículo 2, todos os irmãos juntos agora, bem bonitinho, vamos lá? Amém. Só o que eu quero que você foque é das doutrinas dos batismos, dos plural, dos batismos. E se está dizendo que é dos, é porque é mais que um. Quem entendeu? Se você entender isso, já me dou por satisfeito. Bendito Pai eterno Deus, nosso louvor e gratidão por esta noite na tua casa e presença, para aprender a tua santa e gloriosa palavra. Nos ajude, vai adiante de nós, abrindo portas e abençoando os teus filhos, revelando a tua palavra e nos fazendo crescer e amadurecendo no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Mantenha a Bíblia aberta. Queridos, conforme já foi informado, nós teremos no domingo pela tarde, 13 horas da tarde, o batismo, o batismo, e este batismo é nas águas, é bíblico, é necessário. Glória a Deus. Então 13 horas, a partir de 13 horas nós estaremos aqui realizando este batismo. E nas águas, mas não existe apenas um tipo de batismo, o das águas, existem outros batismos. Qual seria o outro ou os outros batismos existentes segundo as Escrituras? Vamos pensar a priori neste batismo, o batismo nas águas. Depois de 400 anos, eu disse 400 anos, depois de 400 anos de silêncio de Deus em relação ao mundo e sobretudo ao seu povo, a saber, Israel, aquele silêncio é quebrado, presbítero Michel, aquele silêncio é quebrado pela voz estridente de João Batista.
interessante foi o caráter de João. João não começou pelos grandes centros, aonde havia uma concentração maior de pessoas, não. Ele também não foi trazer nenhum tipo de dificuldade aos líderes religiosos da época, nem os 14 partidos religiosos já existentes. Em outras palavras, ele não foi pescar em aquário de ninguém. Ele foi para o deserto. Eu disse, lugar inóspito. E no deserto, ele começou o seu ministério pregando uma poderosa mensagem sobre arrependimento. E o que nos impressiona é que eu não sei com quantos ele começou a pregar, mas o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é as multidões indo para o deserto para ouvir a mensagem de João Batista. Glória a Deus. Por que então? Porque, apesar de ser uma mensagem por demais simples, mas era uma mensagem que vinha do céu, era uma mensagem, talvez não cheia de retóricas, mas cheia de verdades e revelação do Deus Todo-Poderoso. E as multidões iam, ouviam e criam. Iam, ouviam e criam. E quando criam, pelo arrependimento, se rendiam aos pés do Senhor. Glória a Deus. Até então não revelado. E João levava agora aquelas pessoas a conscientização de estas pessoas tornar público aquela decisão tomada. De que forma? Sendo batizada. Era uma forma de cada novo convertido dizer para o mundo: eu morri para o mundo, e dizer também: eu nasci para Cristo. Glória a Deus. Amados, a Bíblia vai dizer que no deserto da Judeia, a mensagem pregada por João era tão poderosa, glória a Deus, que as pessoas não resistiam ao Espírito pelo qual ele pregava. E ele trazia a lume as palavras dos profetas, sobretudo Isaías. E assim, João ia crescendo, não só em popularidade, mas em temor. Glória a Deus. Mas eu não posso me deter muito por conta do tempo. Isso está em Mateus capítulo 3. E as pessoas confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Aí vem o primeiro embate. E o primeiro embate veio através da religião, veio através dos fariseus,
veio através dos saduceus, porque viram João batizando, e eles agora disseram: nós precisamos saber como isso funciona. Eu quero ver como é que isso funciona. Eu me lembrei quando eu aceitei Jesus de forma equivocada. O pastor aproveitou que eu tinha saído do banco e ido para frente, porque ele disse: nesta noite Deus vai fazer um grande milagre aqui na frente. E minha esposa foi aceitar Jesus, e ele perguntou se eu queria, eu fiz assim com o dedinho, ó, eu não. E minha esposa disse: vamos? Eu digo: não, vá você. Se você quiser ser crente, vá ser. Agora lembre-se de uma coisa: a crente é você, eu não. Tu vai para a igreja, eu vou para o cinema, eu vou para a praia, eu vou para o futebol. Aí eu já fiz. Glória a Deus. E ela ficou, vai, não vai, terminou que ela foi. Ele é você? Eu digo: de jeito nenhum. Quando todo mundo chegou lá na frente, ele tinha dito que Deus ia fazer um grande milagre. Eu, na minha incredulidade e ignorância, que eu era religioso, mas é diferente do que é espiritual. Eu não usava óculos por vaidade, e sendo muito míope, eu disse: eu preciso ver esse milagre de perto. Eu levantei e saí de fininho para ver o milagre de perto. E você não consegue ver o milagre da salvação assim como você pensa que pode ver. Glória a Deus. E na hora que eu estava vindo, o pastor disse: pronto. Aqueles que não tiveram coragem de levantar a mão, venha com o corpo todo. Aí está vindo mais um. Eu disse: esse pastor me enganou. Mas eu não podia, naquela hora, ficaria feio. E eu fui, e todo mundo ali dobrou o joelho, inclusive eu dobrei o joelho, e eu vi gente chorando e tudo, e eu não, aqui, ó, procurando aonde ia acontecer o milagre. E levantei, eu não senti, foi nada. Os fariseus fizeram de igual modo, eles foram lá, e viram as pessoas entrarem, viram as pessoas recebendo alegria dos céus e tal. Eles sabem de uma coisa: vamos também se batizar. Quem sabe, lá a gente experimenta isso. Aleluia. E eles foram, irmão, se batizaram. E claro, para se batizar, eles aceitaram Jesus. Mas a Bíblia diz que quando eles foram, Deus usou João e disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto, mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, juízo de Deus. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém poderoso, e ele vai batizar, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, a grande verdade é que o batismo nas águas não é para salvar o crente. Não é pelo batismo que uma pessoa se salva. Glória a Deus. O batismo nas águas não é para a salvação, é para o salvo. E o salvo é aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, e quem se encontra com Jesus muda. É inadmissível alguém dizer que está em Cristo e não ter recebido dele uma transformação, e não ser por ele conhecido, e não conhecê-lo. Quem diz estar nele deve andar como ele andou.
Então João, quando viu aqueles fariseus, e o problema, irmãos, não é porque porque eles eram fariseus, não. Porque Jesus salva fariseu, saduceu, salva qualquer pessoa, aleijado, troncho, ladrão, prostituto. Jesus salva tudo. Não importa para Jesus isso. O que importa é se realmente há um arrependimento. Mas a grande verdade é que eles estavam ali por curiosidade. Eles não haviam crido. Eles não haviam se arrependido. Então João decretou juízo para a vida destas pessoas. Então o batismo nas águas é para aquelas pessoas que estão dispostas a morrer. Morrer, eu disse, morrer para o mundo, para nascer para Deus. Batismo quer dizer imersão, imergir. Por isso tem que ser em águas, muitas águas. Então quando a pessoa imerge, vai para baixo da água, simboliza, morreu. Morreu para quê? Para o mundo. Quando surge, nasceu para Deus. É a nova vida em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então primeiro o batismo, porque aqui fala da doutrina dos batismos. O primeiro batismo é o batismo nas águas. E o batismo nas águas não é para a salvação, é para o salvo. E pode sim alguém que não está salvo descer as águas batismais, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode. E essas pessoas estão enganando a quem? A elas mesmas. Por quê? Porque lá na frente você vai ver essas pessoas vivendo como pecadores. Por quê? Mas não é membro, pastor, lá da sua igreja, essa pessoa e vive assim, faz assim, assado. É porque ela não nasceu de novo. Aleluia! Então o batismo nas águas, o próprio Senhor se submeteu a ele, quando João nem queria batizá-lo por não se achar digno. Ele disse, é necessário que eu se batize, para que se cumpra a vontade do meu Pai. Ninguém pode representar o reino de Deus se não se submeter às exigências do reino. Para entrar no reino tem que morrer para o reino das trevas, para nascer no reino da luz. E para viver no reino de Deus tem que testificar publicamente que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Quem entendeu, levante a mão. Você que está em casa me ouvindo, preste muita atenção. Se você é crente e não quer se batizar, eu pergunto, por que não? Outro dia uma moça me falou, olha pastor, eu sou crente. Eu digo, há quanto tempo? Ela disse lá, quantos anos? Muitos anos de crente. Eu digo, é membro da igreja? Ela disse, ainda não. Eu digo, e vai se batizar quando? Ele disse, ela riu, disse, eu não quero agora não, pastor. Eu disse, por quê? Disse, porque é muita responsabilidade. Eu digo, eu não entendi. E ela disse, não, é porque é muita responsabilidade. Eu digo, não, é muita responsabilidade quando você resolve entregar a sua vida para Jesus. Porque quando você resolve entregar a sua vida para Jesus, começa a sua responsabilidade. Porque a partir daquele momento, você vai deixar de ser criatura, você vai ser filha. E uma filha tem que se identificar com o pai. Glória a Deus. Ela disse, não, mas se pecar vai ter que ser disciplinada. Eu digo, então você não quer se batizar para continuar pecando. Eu digo, olha, você está equivocada. Se você é crente e é batizada e pecar, é disciplinada. Mas se você é crente, não é batizada e pecar, é disciplinada do mesmo jeito. Aleluia. Existe um equívoco na vida das pessoas que não conhecem a doutrina dos batismos. Mas amados, vamos andar. Agora depois aparece o mesmo João dizendo
que após ele vem alguém que ele nem era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele diz: esse que vem aí, ele vem batizando com o Espírito Santo e com fogo. Por que com o Espírito Santo e com fogo? Glória a Deus. Porque o fogo, ele tem a sua simbologia, os seus símbolos na vida. Fogo fala da manifestação, eu disse isto, manifestação da glória de Deus. Fogo fala da manifestação da presença de Deus. E fogo também fala do juízo de Deus. Então, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, ele está dizendo que, uma vez salvo, você é selado para ser filho de Deus, torna-se uma propriedade exclusiva, peculiar de Deus. E nos filhos, ele agora põe a glória de Deus. Nos filhos ele põe o poder de Deus. E nos filhos ele também põe o juízo de Deus. Pastor, nos filhos, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Se um pecador for para um bar encher a cara de cachaça, não acontece nada com ele. Nenhum juízo da parte de Deus. Por quê? Porque ele está naquilo que é dele. Mas se um crente for para um bar encher a cara de cachaça, Deus entra com juízo na vida dele. Por quê? Porque ele é filho. E o pai só bate quem é filho. Os filhos de Deus têm pai para corrigi-los. Os filhos do diabo não. O diabo deixa tudo para quando chegar lá. Glória a Deus. Aleluia. E para que o batismo? Para que através de você, Deus manifeste a sua glória. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência espiritual. Deixa eu dizer outra vez. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência espiritual. A primeira é o novo nascimento. A segunda é o revestimento. Ou seja, Deus reveste os que estão vestidos. Por que revestir uma pessoa que está vestida? Primeiro, para ser salvo, tem que receber vestes. Que vestes? Brancas, justiça de Deus. Somos justificados por Deus através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelo sangue, aleluia, você é limpo de todos os seus pecados. E agora você está de vestes brancas, justiça de Deus, está justificado. Agora você é santo, aleluia. Mas, mesmo crente, mesmo santo, nós estamos no mundo. E no mundo existem regiões muito quentes, mas existem regiões muito frias. E quando a temperatura baixa, de repente, se você não tiver uma roupa adequada para aquela temperatura, aquele clima, você vai ter problema. O frio, seu próprio sangue pode congelar e você pode morrer. Então você precisa de agasalho. Glória a Deus. Eu estive numa cidade que o clima estava 5 graus abaixo de zero. E eu precisava de agasalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe situação espiritual que desce o clima, e se você não estiver com muito fogo na vida, você não suporta a temperatura da prova que está vindo sobre a sua vida. Então é necessário ser cheio do Espírito Santo, e por isso Jesus batizou com o Espírito Santo. Quando ele foi para o céu, ele deu seu último sermão no Monte Olival, ou das Oliveiras, para quase 500 discípulos, e lá ele recomendou, ele determinou que fosse para Jerusalém, ficassem lá,
até que todos fossem revestidos do poder. Todos. Por quê? Porque havia necessidade de que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aleluia. Senão, Jesus não teria se importado com isso. Glória a Deus. Mas havia necessidade. Então, o batismo com fogo também não é para a salvação, mas é para o salvo. Aleluia. Glória a Deus. Então, batismo nas águas e batismo no fogo. Mas nem o das águas salva e nem o do fogo salva. Glória a Deus. Romanos, por favor, me ajude. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3, bem alto, toda a igreja. Dê uma paradinha aí. Não sabeis que todos fomos batizados em Cristo, ou em Jesus Cristo. Não disse, não sabeis que todos fomos batizados nas águas? Não diz assim. Não diz, não sabeis que todos fomos batizados no fogo? Não diz isso. Não está dizendo isso. Leia de novo, bem alto. Fomos batizados em Jesus Cristo. Continue. Fomos batizados aonde? Na morte. Terceiro batismo. Batismo na morte. Primeiro água, não na ordem, né? Primeiro água, depois fogo e depois sangue. Sem derramamento de sangue, está escrito, não há remissão de pecados. Não há. Não, Senhor. Remissão de pecados. Remir. Remir quer dizer tirar para fora. E Deus tirou para fora de onde? Do mundo, do pecado, das garras de Satanás. Tirou para fora para Ele. Eu vos escolhi, diz o Senhor. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quem está entendendo, glorifique a Deus. Então, amados, aí eu tenho o batismo no sangue. E o que é o batismo no sangue? É o batismo na morte de Cristo. Isso quer dizer o quê? Vamos lembrar Números, salvo engano, no capítulo 14, quando Israel, debaixo de uma promessa, estava indo para Canaã terrestre. Louvado seja o nome do Senhor, com a presença de Deus na nuvem de dia e de noite. Glória a Deus. Mas esse povo de coração obstinado e duro começaram a murmurar. E Deus se irou. E agora apareceu as serpentes. E as serpentes começaram a picar aquele povo. E eles começaram a morrer envenenados. Glória a Deus. Mas alguém clamou. Aí Deus, Moisés, falou com Deus. Deus disse, olha Moisés, o que estará acontecendo é o meu juízo, porque este povo é desobediente, é murmurador, é crítico. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faz o seguinte, de bronze, resgate, de bronze, faz uma serpente, coloca numa haste, e todo aquele que for mordido pela serpente, olha para esta haste, vai ver essa serpente e será curado. Não era uma espécie de idolatria, nem era a serpente que estava ali para curar, não. Olhar para a serpente significava olhar para os seus pecados e lembrar
que aquilo ofendia a Deus. A serpente, ela trazia à memória o pecado daquele povo. Aleluia. Despertava a consciência endurecida, amortecida pelo pecado. Então o povo, quando olhava para a serpente, reconhecia: a serpente me picou porque eu ofendi a Deus. E aí Deus vinha, estendia as mãos e o povo era curado. Aleluia. Agora vem o profeta Isaías e diz: olheis para mim, todos vós, e sereis salvos. E um dia, o doutor Nicodemos vai ter com Jesus, reconhecendo que ele vinha da parte de Deus por conta dos sinais, querendo entrar no reino, dizendo que ele era bom. E o Senhor disse: doutor, o senhor que assiste na sinagoga, o senhor que ensina o decálogo, o senhor que ensina o povo a viver de forma correta, sabe o que é que o senhor está precisando? Não é de teologia, não é de um diploma, o senhor já é doutor. O senhor precisa nascer de novo. Glória a Deus. E ele disse: mas como é isso? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe? E ele: se eu falo das coisas terrestres, o senhor não entende? Imagine se eu falo das coisas terrestres. Mas deixa eu abrir a sua memória, doutor. Estou conjecturando, mas está na Bíblia. Deixa eu abrir a sua memória. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: você lembra das serpentes, do povo que foi mordido pela serpente? Assim como aquele povo mordido pela serpente, olhando para ela, era curado. Chegará um dia que, como a serpente foi pendurada no madeiro, eu também serei pendurado. Quem olhar para mim vai ser salvo. Aleluia. Queridos, o doutor Nicodemos saiu dali e não tomou a sua decisão de ser crente, porque ele estava apegado às coisas do mundo. Ele não queria morrer, ele queria viver para o mundo. E não serve quem vive para o mundo servir a Deus. E quando foi um dia, lá no horizonte, 3 cruzes, e na do meio estava Jesus. O vento soprava, as poucas vestes sobre ele rasgadas balançava pelo vento no horizonte. E de longe, doutor Nicodemos, diz um historiador, que foi o último desejo de Nicodemos. Glória a Deus. Diz o historiador que Nicodemos de longe olhou e lembrou da mensagem de Jesus acerca daquele dia. E o doutor Nicodemos começou a chorar pela oportunidade que ele perdeu. Mas o Senhor de lá olhou para ele e fez um sinal com os olhos: eu te perdoo, Nicodemos. Nicodemos se converteu e foi ele que requereu o corpo de Jesus, porque ele se converteu na última hora. E na hora que ele se converteu, ali estavam as autoridades, irmãos, de Roma. Um centurião bateu nos peitos com força e deu glória a Deus. E ninguém podia dar glória a Deus, tinha que dar glória a César. Mas ele não se importou, porque ele olhou para a cruz. Este terceiro batismo é o batismo na morte de Cristo. Aquele que morre com Ele, ressuscita com Ele.
Aleluia. Foi isso que ele disse: olha, eu quero que você tome o pão e apresente ao meu Pai. E lembre-se que este pão é o meu corpo que foi moído por vós. Aleluia. E esse sangue derramado foi a minha vida pela sua vida. Eu morri para que você vivesse. Porque Jesus, irmãos, ele poderia ter descido na cruz na hora que os algozes disseram: tu não és o Salvador do mundo, desce da cruz. Se tu és o Cristo, ele podia ter descido. Mas se ele descesse, eu estava condenado ao inferno, você também. Mas ele desceu. Ele não desceu. Ele disse: está consumado, está pago o preço, você está livre. Ele morreu. Aleluia. Então, esta é a doutrina dos batismos que o escritor aos Hebreus nos ensina. Batismo nas águas, que não é para a salvação, mas é para o salvo. Batismo com o Espírito Santo, que não é para salvação, mas é para o salvo também. E o batismo do sangue, que é para a salvação. Ninguém pode ser salvo pelas obras, não, Senhor. Ninguém pode ser salvo porque pertence esta ou aquela igreja, esta ou aquela filosofia, não. Só é salvo se nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer com Cristo. Aleluia. O ladrão ao lado de Cristo, 2. Um zombou, criticou, o outro reconheceu que ele era filho de Deus e que era Salvador e Senhor. Não se achou digno, mas olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem não era crente, era um malfeitor, era um arruaceiro, era um ladrão, era um bandido. Glória a Deus. E naquele momento ele estava tomando uma decisão: eu quero ser crente. E Jesus disse: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Não ia dar tempo àquele homem procurar o Rocha para entrar no discipulado. Não daria tempo daquele homem ir para uma igreja para congregar e frequentar os cultos. Não daria tempo àquele homem, Michel, esperar o culto da Santa Ceia. Era o seu último momento. Mas Jesus disse: hoje, estarás comigo no paraíso. Escute, você que está em casa, você que está conectado neste programa, que não foi por acaso, não foi uma coincidência, foi uma providência divina. O seu dia de encontro com Deus é hoje. O seu dia com o encontro de Jesus é agora. Dê o seu okzinho aí. Diga: eu quero, pastor, ore por mim, porque eu quero ser crente.